Bom dia, hoje são 8 de agosto de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Veja a palavra aí. Honraria-me muito, honraria-me muito, honraria-me muito. Essa expressão aí está correta ou existe aí um erro de língua portuguesa, hein? Essa expressão está correta ou existe aí um erro de língua portuguesa? Veja que temos aí o verbo honrar, o verbo honrar. E aí, no futuro do pretérito do indicativo. Eu honraria, tu honrarias, ele honraria. Então, o verbo honrar no futuro do pretérito, do modo indicativo. Será que isso aí está correto? Não, não está correto. Há um erro aí e vamos analisar esse erro. Estou aqui com a revista Isto É. Revista Isto É, semana passada, datada do dia 5 de agosto de 2020. Ou melhor dizendo, desta semana, 5 de agosto de 2020, número 2638, revista Isto É. Na página 6 aqui, um erro de língua portuguesa, 2 erros. Para esse vídeo, apenas um erro. Temos aqui nas páginas 4, 5 e 6, uma matéria com a deputada federal pelo PDT São Paulo, a Tabata Amaral. Aqui está uma entrevista com ela. Tabata Amaral. Essa jovem aqui, ela é formada nos Estados Unidos, formada em astrofísica e ciência política. Tem apenas 26 anos de idade. O pai dela, cobrador de ônibus. Ela chegou a estudar nos Estados Unidos astrofísica e ciência política graças a bolsas de estudos. Então é uma menina muito aplicada, a Tabata Amaral. Muito bem, aqui na entrevista prestada por ela aqui, na página 6, aqui abaixo, há um erro aí de língua portuguesa cometido pela Tabata Amaral. Vejamos esse erro aí, certinho? Vejamos. Veja o trecho aí mais próximo de você. Está escrito assim: honraria-me muito ser prefeita de São Paulo um dia. Honraria-me muito ser prefeita de São Paulo um dia, mas não é o momento agora. Há um erro aí de língua portuguesa, logo no início. Honraria-me muito. Honraria-me muito. Há aí um erro de língua portuguesa. E vamos estudar isso aí no quadro. Veja. Temos acima aí o verbo honrar. Verbo honrar. Então veja aí o que disse a Tabata Amaral, a deputada. Ela disse lá na revista Isto É. Na revista Isto É. Ela diz assim, começa assim o período: honraria-me muito ser prefeita de São Paulo. E aí continua. Mas o importante é aqui que está o erro de língua portuguesa. Honraria-me muito ser prefeita de São Paulo. Muito bem, gente, vamos ver aqui o que é esse erro aí. Como você vê, esse verbo honrar está aí no futuro do pretérito, do modo indicativo. Eu honraria, tu honrarias, ele ou ela honraria. Entendeu? Então veja aí, as 3 primeiras pessoas do singular. Eu, tu, ele ou ela.
eu honraria, tu honrarias, ele honraria. Então, o verbo honrar está aí no futuro do pretérito. Então, quando o verbo está no futuro do pretérito ou no futuro do presente do indicativo, veja aí, ó, coloquei o quadro. Futuro do presente do indicativo e futuro do pretérito do indicativo. O futuro do presente é assim: eu honrarei, tu honrarás, ele ou ela honrará. E o futuro do pretérito é o que está aí na revista: eu honraria, tu honrarias, ele honraria. Então, muito bem, a deputada federal Tabata Amaral, ela começou aí o período com o verbo honrar no futuro do pretérito. Sendo assim, jamais você vai colocar o pronome oblíquo átono depois de um verbo no futuro do pretérito, como também no futuro do presente. Aí está o erro de língua portuguesa. É errado você dizer honraria-me. Não, porque você não pode colocar os pronomes oblíquos átonos, que é o caso aí, o me, honraria-me. Você não pode colocar esse me depois de um verbo no futuro do pretérito, que é o caso aí, e também no futuro do presente. Aí está o erro de língua portuguesa. Como é que você deveria fazer aí o correto, já que está iniciando o verbo no futuro do pretérito? Você tem que colocar o pronome oblíquo átono intercalado no meio do verbo, vamos assim dizer. Então veja o correto aí, eu dizendo, veja aí o correto. Seria assim, na letra B, a matéria da revista correta seria assim: a deputada Tabata Amaral dizendo honrar-me-ia muito ser prefeita de São Paulo. Aí está correto, viu aí? Honrar-me-ia muito ser prefeita de São Paulo. Honrar-me-ia. Veja aí o pronome oblíquo mesoclítico no meio do verbo, e não depois do verbo. Então, cuidado. Quando você usar um verbo no futuro do presente do indicativo, ou no futuro do pretérito do indicativo, muito cuidado. Não coloque jamais depois deles pronome oblíquo átono algum. Os pronomes devem vir no meio do verbo. Viu aí? Viu aí? Na letra C, veja como eu poderia fazer também, na letra C. A Tabata Amaral poderia dizer o seguinte: ser prefeita de São Paulo me honraria muito. Então veja, o pronome oblíquo me, ele pode vir antes de um verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Ele pode vir antes, como está aí na letra C. O me antes de honraria, entendeu? Então, antes ele pode vir, mas jamais ele pode aparecer depois do verbo no futuro do presente e no futuro do pretérito, entendeu? Na letra D, o correto: amar-te-ei, olha aí, amar-te-ei muito. Veja aí, e nunca amarei-te, nunca. Você usa, começando o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, jamais use o pronome oblíquo átono depois desse verbo, no futuro do presente e no futuro do pretérito, do indicativo. Jamais coloque o pronome oblíquo depois deles, como fez aí a deputada Tabata Amaral. Não pode. O pronome oblíquo vem antes, ou então, quando o verbo vem no início do período, logo no início, aí
obrigatoriamente o pronome oblíquo vem no meio do verbo, no meio. Uma mesóclise no meio, entendeu? Quando começa a frase, o período começa com o verbo no futuro do presente, no futuro do pretérito. Se começar assim, o pronome oblíquo sempre ficará no meio do verbo, nunca depois dele. E se não começar com o verbo no futuro do presente, nem no futuro do pretérito, eles vierem no meio da oração, então aí você poderá colocar o pronome oblíquo antes do verbo no futuro do presente e no futuro do pretérito. Colocar o pronome oblíquo antes, como está aí na letra C. Ser prefeita de São Paulo me honraria muito. Corretíssimo. O pronome me antes de honraria, futuro do pretérito. Entendeu? Então é isso. Outro exemplo aí na letra D. Você começa uma oração dizendo assim: eu te amarei, eu te amarei. Está correto. O verbo aí amarei, eu amarei, tu amarás, ele amará. Então amarei aí, futuro do presente. Futuro do pretérito seria: eu te amaria, eu amaria, tu amarias, ele amaria. Eu te amaria seria aí futuro do pretérito. Eu te amaria. Corretíssimo. Agora, quando você começa uma oração, um período, com o verbo no futuro do presente do indicativo, ou no futuro do pretérito do indicativo, quando você começa assim, então jamais você poderá colocar pronome oblíquo átono depois do verbo. Jamais. Será no meio. E a deputada federal Tabata Amaral colocou depois. Aí o erro de língua portuguesa. Ela disse: honraria-me. Não, não pode. Começou com o futuro do pretérito, então o pronome oblíquo átono fica no meio do verbo. É o que se chama de mesóclise. Mesóclise, no meio do verbo. Honrar-me-ia muito ser prefeita de São Paulo. Assim deveria ter dito a deputada Tabata Amaral. Honrar-me-ia muito ser prefeita de São Paulo. Muito obrigado.